Bom, gente, hoje nós vamos aprender como fazer um chinesinho, ou seja, saber jogar valores, né, no fluxograma, por exemplo, e saber o que ele está fazendo. Então, o chinesinho é uma estratégia que praticamente a gente executa um programa, um fluxograma, um pseudocódigo na mão. Então, tá aí um fluxograma, um exercício, e eu preciso saber o que ele está executando, ou melhor, quais são as condições que vão fazer com que eu gere uma determinada saída. Então, meu fluxograma aqui tem representado duas entradas, no 1 e no 2. Tem um teste condicional aqui, se o no 1 for maior que o no 2. Se isso acontecer, eu venho para o lado do sim, e aí eu calculo o Q, que é uma potência de num 2 elevado a 2, e mostro o quê? Isso se essa condição de num 1 e num 1 ser maior que num 2, né? Se não, se o num 1 não for maior que num 2, eu venho para o lado do não. Venho para cá. Quando eu venho para cá, tem uma outra condição que está sendo testada. Se o num 1 é maior ou igual a 0. Então, se o num 1 for maior ou igual a 0, eu vou vir para cá, para o lado do sim. E aí eu calculo R, que é a raiz quadrada de num 1, né? SQRT. Mostro o R na tela e finalizo. Agora, se o meu num 1 não for maior ou igual a 0, eu vou vir para o lado do não, tá aqui o não, e vou mostrar na tela que não existe raiz real. E finalizo também o meu fluxograma. Acontece que o ideal, seja num fluxograma, seja num programa maior, é a gente executar ele na mão, ou seja, jogar valores para as variáveis de entrada, para a gente entender o que está acontecendo. Bom, então é a ideia do chinesinho, também chamado de teste de mesa. O que a gente vai fazer é, primeira coisa, identificar quais são as variáveis que são criadas no fluxograma. Então, inicialmente eu tenho no 1 e no 2, mas existem outras variáveis também sendo criadas, que é o caso do R e o caso do Q. Então, eu identifico todas as variáveis criadas no fluxograma. E vou colocar aqui num formato de tabela. Então, vou colocar aqui o no 1, o no 2, o meu R, e o meu Q. Certo? E acontece que como no 1 e no 2 são entrada de dados, a gente está vendo aqui nesse símbolo, eu preciso simular valores. Qual é a ideia? Então, eu vou simular valores onde o no 1 é maior, então vou simular aqui o caso do no 1 ser maior que o no 2, qualquer valor. Aqui seria meu usuário digitando, então vou simular 5 para o no 1, 3 para o no 2. Ou seja, o no 1 é maior que o no 2. Bom, simulando o no 1 sendo maior, no 1 é maior que no 2? Sim. Então, eu venho para o lado do sim. Vim para o lado do sim, o que é a potência pol de num 2 elevado a 2. Então, o pol é sempre assim. Esse valor elevado a esse valor. Então, num 2 é 3. 3 elevado a 2, 3 vezes 3, 9. E vou imprimir quem aqui? O Q. Então, a saída de dados é o Q. Logo, a saída de dados para o meu exemplo vai ser 9. Então, o que eu consigo concluir aqui? Que se o meu num 1 for maior que o num 2, eu vou pegar o num 2 ao quadrado e fazer o Q? O Q é o num 2 ao quadrado, certo? E a saída, no caso, vai ser o quê?
Bom, vamos fazer agora outro teste. Vamos simular o no 1 sendo maior que o no 2. Porém, ele é maior que 0. Então, vamos simular aqui o no 1 como 2. E o no 2 vai ser maior, então pode ser 4. Qualquer valor, certo? Se o no 2, então, for maior, essa condição aqui do no 1 ser maior que no 2 vai ser falsa. Vou vir para o lado do não. No 1 é maior ou igual a 0? 2 é maior ou igual a 0? Sim. Então, vou vir para o lado do sim. Vou fazer uma conta também, um processamento. R é igual a raiz de no 1. Então, raiz de no 1 está valendo 2. Então, raiz de no 1 vai ser 1, alguma coisa, certo? 1, alguma coisa. Ah, não tem raiz de no 1 porque é 2? Não, gente. A raiz quadrada, ela vai sempre existir para qualquer valor maior que 0. Então, ele vai calcular, vai dar 1, alguma coisa. O que eu tenho que perceber é, o R é que vai ser a saída de dados. Se o meu no 1 for maior que 0, vem para o lado de cá, calcula a raiz, vai dar 1, alguma coisa, vou mostrar o R, certo? Bom, então, fechou esse aqui também. Agora, eu tenho o caso de o no 1 não ser maior ou igual a 0. Então, vamos simular o no 1 como sendo menos 3, por exemplo. E o meu no 2 sendo 2. Bom, no 1 não é maior que no 2, vim para o lado do não. No 1 não é maior ou igual a 0, venho para o lado do não de novo. E o que vai aparecer na tela é basicamente um texto, não existe raiz real. Então, não vou ter o cálculo nem de R, nem de Q, simplesmente eu vou mostrar na tela o valor não, né? A saída de não existe raiz real, só aquele texto. Então, percebam que para o primeiro teste que eu realizei, eu mostrei o valor de Q. Para o segundo teste que eu realizei, eu mostrei o valor de R, então, esse R. E para o terceiro teste que eu realizei, no qual no 1 é menor que 0, eu mostrei a saída que não existe raiz real. Então, dependendo dos valores que meu usuário entrar, eu vou mostrar uma determinada saída. Então, esse caso aqui, o último, vai ser o caso do no 1 ser menor que 0. Ele é menor que no 2 e é menor que 0. Ok, gente? Bom, chinesinho é uma estratégia muito bacana porque eu consigo entender melhor o que está sendo executado. Então, é interessante sempre fazer isso para a gente ver quais são as saídas dos programas. Principalmente quando você fala de fluxograma, que na verdade a gente não compila e executa um fluxograma. Então, só jogando valores para ver se o seu fluxograma está representando exatamente o que você quer. Próximo, então, eu vou fazer um outro fluxograma, porém com estrutura de repetição. E aí o chinesinho é mais importante ainda quando a gente fala de estrutura de repetição. Estrutura condicional é mais simples. Agora, estrutura de repetição, o chinesinho é mais importante ainda. Então, até mais, gente.